Olá, sétimo ano! Hoje nossa aula vai ser integrada, religião e artes. Como assim, tia? Religião, nós vamos fazer uma pequena pesquisa, certo? Essa pesquisa é sobre igualdade social. Lembram que nas aulas passadas falamos muito sobre desigualdade social. Dessa vez, vamos falar o contrário, vamos falar da igualdade. Se ligarmos ao conceito de igualdade, igualdade ela descreve a ausência de diferentes de direitos e deveres entre os membros de uma sociedade. Ou seja, todos os deveres e todos os direitos são iguais para qualquer que seja o cidadão. Para todos os cidadãos, esse direito deve ser igual, sem ter, vamos dizer assim, algumas classes ter mais merecimento, ser mais privilegiadas do que outras. Então, na plataforma, nós vamos fazer uma pesquisa. Na próxima aula, nós fazemos uma revisão sobre todo esse assunto, tá certo? Então, vai lá na plataforma que tem uma pesquisa para vocês realizarem. Lembrando, ela vale pontos para a nossa nota bimestral que está chegando por aí, viu? Os nossos trabalhos. Agora, vamos para a nossa aula de artes. Vamos lá? Hoje, para finalizar nossa aula de artes, nós vamos falar sobre aculturação. Aculturação? Isso! Aculturação é um conceito antropológico e sociológico que está relacionado com a fusão de elementos pertencentes a duas ou mais culturas. Ela é determinada por um processo dinâmico de mudança social e cultural que acontece pelo contato direto ou indireto entre grupos sociais distintos. Esses grupos são influenciados por elementos diversos e assim vão criando novas estruturas. Por exemplo, podemos citar a fusão entre a cultura grega e romana, que gerou a cultura greco-romana. Vocês lembram quando falei sobre as culturas grega e romana, que eu até expliquei que depois de algum tempo, uma cultura foi pegando elementos da outra cultura e influenciando na sua cultura, que no final gerou a cultura greco-romana. Lembrem-se que cultura é um conceito muito amplo que envolve conhecimentos, valores, costumes, modo de fazer, práticas, hábitos, comportamentos e crenças de um determinado povo. Ela não é estática, portanto, num processo contínuo de modificação. Por quê, gente? Que a cultura sempre está nesse processo de modificação. Porque as pessoas vão adquirindo saberes novos e vão acrescentando aos seus saberes atuais. Então, por essa forma, por conta disso, a cultura ela sempre vai se modificando, se modernizando. E a aculturação no Brasil? No Brasil, o conceito de aculturação pode ser exemplificado pelo encontro entre portugueses e índios no período das grandes navegações. Ou seja, como vocês sabem, aqui no Brasil existiam indígenas. Esses indígenas tinham a sua cultura. Com a chegada dos portugueses, o que aconteceu? Uma aculturação, uma mistura de cultura dos portugueses e cultura dos indígenas, não é assim? Tempos depois chegaram quem no Brasil? Os africanos, trazendo consigo também a sua cultura. Dessa forma, houve uma aculturação no Brasil, misturando as culturas indígenas, portuguesas e africanas, e formando a cultura brasileira. Como sabemos, essa cultura foi imposta, ou seja, quando os portugueses chegaram aqui, eles forçaram os indígenas a abandonar suas crenças e, através de quê? Esse abandono das suas crenças, da catequização dos
índios por meio dos jesuítas. Além dos portugueses, como eu expliquei para vocês, chegaram aqui através da escravidão os negros trazidos da África. Foi um fator determinante para a criação da cultura brasileira, tal qual conhecemos hoje. Com isso, podemos concluir que a aculturação entre três culturas deu origem à cultura brasileira. É fácil notar diversos elementos portugueses, indígenas, africanos, hoje e pertencem à nossa cultura. Por exemplo, a culinária, nos objetos, nas palavras, são alguns exemplos de que a aculturação ocorre e ainda ocorre em terras brasileiras com diversos grupos de imigrantes. Quando outros povos chegaram no Brasil, eles também trouxeram consigo a sua cultura. Por isso, eles foram se instalando em regiões diferentes. Por isso que as nossas regiões, elas têm uma cultura diferente. Por quê? Porque foram pegando traços dessas outras culturas que vinham, desses imigrantes que vinham de outros lugares para o Brasil e traziam consigo sua cultura. Quando chegaram aqui, deixaram traços dessa cultura que foram se misturando à cultura já existente, fazendo assim as culturas regionais, que no Brasil são bem diferentes, não é? Uma região é bem diferente de outra. Cada região tem suas características, seus costumes. Gente, é tão engraçado. O Brasil, em cada região, parece ter um novo país. Por que eu falo isso? Porque são culturas diferentes, são falas diferentes, vamos dizer assim, são palavras diferentes, objetos diferentes. Essa aculturação e a globalização. Atualmente, a globalização é um processo que tem proporcionado maior integração entre diversos povos do mundo. Junto a isso, podemos mencionar o avanço da tecnologia, a qual tem facilitado demais a quebra de barreiras entre diversos grupos sociais. Na era da comunidade, mediada pela velocidade das informações, as pessoas têm incorporado alguns elementos culturais e sociais advindos de outros grupos. Se por um lado a globalização cultural potencializa a perda da identidade cultural, por outro, ela diminui a xenofobia entre povos do mundo. Eu quero que vocês pesquisem o que é xenofobia. Tenho certeza que a professora de geografia já passou para vocês. Quais são os tipos de aculturação existente? Basicamente, há dois tipos de aculturação, as quais dependem do tipo de contato entre as culturas envolvidas. Uma, aculturação direta. Acontece por meio de processos que envolvem colonização, guerras e imigração. E a aculturação indireta. Ocorre de maneira indireta. Por exemplo, os meios de comunicação, televisão, rede social, jornal, que afetam diretamente ao modo de pensar e de agir de um determinado grupo social. Tá certo? Lá na plataforma, deixarei uma atividade para que vocês possam desenvolver e também tirar dúvidas sobre a aculturação. Lembrando, gente, façam as atividades. Ela tem um peso X na hora da nossa nota. E as nossas provas bimestrais estão chegando por aí. Então, é muito importante que tenham sido feitas essas atividades. Um beijo grande. Vai ter atividade nas duas, tanto na plataformazinha lá de religião, quanto na plataforma de artes. Apenas o vídeo é junto, tá certo? Beijo, até a próxima aula com a nossa revisão. Tchau!